Olá, meus queridos. Juro para vocês que esse vai ser o último vídeo que vocês vão precisar ver de mim por um bom tempo, tá? Mas nós precisamos adiantar um pouquinho essa matéria porque estamos atrasados, não é mesmo? Agora vamos entrar em movimento. Estou na página dos 194. Cara, a página desse livro é muito complicada. Estou na página 194, tá? Que fala sobre movimento. Pega o livrinho e vamos começar. Página 194. 194, hein? Diz lá em cima, o que é movimento? Situação que está aí dizendo no livro de vocês. Em nosso cotidiano, temos diversos tipos de movimento e, muitas vezes, os identificamos e analisamos de forma intuitiva. Observe a figura a seguir. Considerações um pouquinho antes de a gente começar. Aqui nós vamos entrar numa física bem pesada, tá bom? A matéria de vocês aqui, pelo que eu vi no livro de vocês, está dividido entre química, física e biologia. Aqui nós vamos entrar numa física chatinha e pesada. Mas não fica preocupado. Segura na mão de Deus e vamos seguindo, tá? Física geralmente é complicado, mas vamos tentar não ser complicado. Vamos lá. Movimento. Olha para a foto que está no livro de vocês. Tem uma pessoa de moto, um motociclista, um motoqueiro andando de moto. Com base na imagem, podemos concluir que a motocicleta está em movimento em relação ao solo. O motorista, o motociclista, também está em movimento em relação ao solo. Então, em relação ao solo, a terra, os dois estão em movimento. Se tomarmos o motorista como referência, oh meu Deus! Se tomarmos a motocicleta como referência, o motorista está em movimento ou em repouso em relação a ela. Agora, não é mais o solo como referência, é a motocicleta, é a moto. Então, nós temos que responder o quê? Que o motorista está em repouso, porque não é ele que está fazendo o movimento. Quem está fazendo o movimento é a moto. Tá? Então, vocês têm que responder que o motorista está em repouso em relação à motocicleta. Ponto. Agora, vem o texto aí, pode sublinhar, até referencial, que vem escrito assim. De acordo com a situação apresentada acima, é possível perceber que, para definirmos se um corpo está em repouso ou em movimento, precisamos estabelecer um referencial. Então, tudo depende do seu referencial, do seu ponto de vista, do que você está tomando como base, tá bom? Geralmente, o primeiro referencial que pensamos é o solo, e, com base nisso, comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, podemos escolher outros corpos como referencial. Geralmente, nós nos referimos ao solo como referencial, mas isso não é regra. Podem ter inúmeros outros referenciais. Número 2. Se tomarmos o Sol como referencial, o motociclista e a motocicleta estão em movimento ou em repouso. Agora você já tem que se atentar ao movimento de translação da Terra. Olha como é que fica um pouquinho mais complicado. Então, por causa do movimento de translação da Terra, que é a Terra girando em torno do Sol, quando tomamos o Sol como referência, todos os corpos da Terra estão em movimento. Portanto, em relação ao Sol, o motociclista e a motocicleta estão em movimento. O Sol está parado e a Terra está girando ao redor dele. Isso faz com que tudo, absolutamente tudo que esteja dentro da Terra esteja em movimento em relação ao Sol. Ok? E embaixo está escrito assim, pode sublinhar até o primeiro ponto. Notamos então que o mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro referencial. Na situação anterior, o motorista está em movimento em relação ao solo, nesse caso o solo referencial, porém ele está em repouso em relação à motocicleta, nesse caso a motocicleta é o referencial, tá bom? Agora, quando a gente pensa em movimento, esse movimento ele pode ser dividido em dois tipos, ok? O movimento retilíneo e o movimento circular. Aqui no slide de vocês também lá embaixo. Primeiro movimento retilíneo, que é quando um corpo executa o movimento em uma trajetória de linha reta,
ele é chamado de movimento retilíneo. Pode sublinhar isso aí. Segundo movimento, que é o movimento circular, que é quando a trajetória do movimento for circular ou elíptica, ele é chamado de movimento circular. Esse tipo de movimento é caracterizado por descrever uma trajetória em linha curva. Então, circular vai fazer um círculo, retilíneo vai fazer uma reta. Nada muito complicado, tá bom? Página 195 agora. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso e vamos tentar complicar um pouquinho, mas segura na mão de Deus que não vai complicar. Tem muitas letras aqui no slide, mas relaxa. Lá em cima, estudando o movimento, a primeira parte. Bem, para facilitar o estudo do movimento, precisamos conhecer alguns conceitos e grandezas físicas relacionadas a ele. Para isso, vamos analisar a caminhada de Giovanna da sua casa até a escola. Na posição A, Giovanna estava no portão de sua residência, onde iniciou o trajeto até a escola. A posição do início do movimento é realizada por um corpo que é chamado de posição inicial. É representada geralmente por SI, ou seja, deslocamento inicial. Nesse caso, o SI é igual a zero. Por quê? Porque ela está saindo de casa. Tá? E a nossa situação é da casa até a escola. Na posição B, Giovanna está em frente ao portão da escola. Essa é a posição final desse movimento, representado por SF, deslocamento final. Nesse caso, o SF é igual a 300 metros. A distância em linha reta entre a posição inicial e a posição final de um corpo é chamada de deslocamento. Pode sublinhar isso tudo. E é representada por ΔS. Veja a seguir como podemos calcular o deslocamento. Então, olha aqui para o slide rapidinho. Esse triângulozinho aqui antes do S é o delta. Não sei fazer ele no teclado. Eu acho que nem tem como fazer ele no teclado normal. Então, tive que copiar da internet. Aí fica assim. Mas é ΔS. E existe uma fórmula para isso. ΔS é igual a SF menos SI. O deslocamento total. A variação do deslocamento. Delta geralmente significa variação, tá? A variação do deslocamento vai ser igual ao deslocamento final menos o deslocamento inicial. É sempre deslocamento final menos o inicial. Porque geralmente o deslocamento final é maior do que o final. E esse resultado precisa dar positivo. Porque como é um movimento, seu movimento tem que ser para frente. Tá bom? Existem casos de movimentos para trás também. Mas ainda não chegamos nesse caso. Não sei se o vídeo vocês vai abordar. Mas vamos lá. Aí ele fala em que ΔS é o deslocamento do corpo, no livro de vocês. SI é a posição inicial do corpo e SF é a posição final do corpo. É aí que eu acabei de falar. Número 3 agora, um exercíciozinho para a gente fazer junto. Utilizando a equação do deslocamento na situação anterior, qual foi o valor do deslocamento em metros realizado por Giovanna? Giovanna, caiu o forninho. Desculpa, não resisti. Mas vamos voltar aqui para o foco. Dados. SI vai ser igual a zero, porque o deslocamento inicial é ela saindo de casa, então ela não andou para lugar nenhum, ela está começando ainda. E SF vai ser igual a 300, porque é onde ela chegou. Resolução. ΔS, que é a variação do deslocamento, vai ser igual ao deslocamento final menos o inicial, segunda linha. ΔS vai ser igual a 300 menos 0, ΔS vai ser 300. Super simples essa conta. Agora, número 4. Vamos ver se vocês entenderam. Qual seria o deslocamento de Giovanna em metros se a escola se localizasse a 2,5 km de sua casa? Ele falou em metros e ele deu 2,5 km. Primeiro eu tenho que transformar os 2,5 km para metros, que dá 2.500 metros. Lembrando que 1 km é igual a 1.000 metros. Estou falando bem pausadamente para vocês acompanharem, tá? Mas essa conta é fácil. Então fica o ΔS, que é SF menos SI, vai dar ΔS é igual a 2.500 menos 0, porque ela está saindo de casa ainda, então ela não teve deslocamento inicial. Então vai dar que ΔS é igual a 2.500. A mesma coisa que o exercício dos 300 metros. Só que esse ele deu em quilômetros. E antes de eu fazer a conta, eu tenho que transformar para metros.
Ah, professor, por que eu tenho que transformar para metros? Vou te responder agora lendo a linha de baixo do livro de vocês. A unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Unidades, existe um sistema internacional que o mundo todo usa, é indicado em metros, ou seja, todo deslocamento vai ser em metros, tá bom? Aí continuei. Entretanto, também utilizamos no nosso cotidiano as outras unidades, como quilômetros e centímetros. Porém, caso nós utilizamos o quilômetro e centímetros, nós temos que transformar ele para metros. Tem aí a medida de conversão, que 1 metro ele é igual a 100 centímetros e 1000 metros vai ser igual a 1 quilômetro. Dá para fazer ao contrário também. 100 centímetros é igual a 1 metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ok? Nada de muito complicado. Por enquanto, muito simples. Daí vem, na situação apresentada no início dessa página, Giovanna realizou um deslocamento de 300 metros. ΔS é igual a 300 metros. Caso a unidade de medida fosse pedida em quilômetros, o que não é usual, mas pode ser que peça, Giovanna teria percorrido 0,3 quilômetros. Por quê? Se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, x quilômetros vão ser igual a 300 metros. Só fazer a continha que vai dar 0,3. Caso vocês queiram que eu faça depois na aula ao vivo, eu faço e mostro como é que é. Vamos lá. Continuando agora na página 196. Lá em cima está escrito: para ir de sua casa até a escola, Giovanna escolheu o caminho em linha reta. Geralmente essa escolha depende de alguns fatores, como a distância do trânsito. Vai tu vir agora. O caminho que Giovanna percorreu, ou seja, o esse aqui agora. O caminho que Giovanna percorreu, ou seja, o percurso realizado entre as posições iniciais, entre as posições inicial, SI, e final, SF, é chamado de trajetória, tá bom? Trajetória é o percurso todo do caminho. Aí tem aí o esquemazinho, que o trajeto A foi o que ela fez por ser mais rápido, mas ela poderia optar pelo trajeto B ou pelo trajeto C, o que não é usual, porque levaria muito mais tempo, não tem por que ela fazer isso. Dito isso, nós chegamos que o intervalo de tempo é também muito importante para calcular o movimento, para calcular o deslocamento da pessoa. Vamos lá lendo o que está escrito no livro de vocês. Giovanna também considera o tempo necessário para ir de sua casa à escola, para não chegar atrasada. Em situações como essa, e em diversas outras que envolvem o movimento, saber o intervalo de tempo ΔT em que o movimento ocorre ajuda a descrever algumas características de movimento. Então, o ΔT, a variação de tempo, também vai ser importante para os cálculos. E o ΔT nada mais é do que a mesma coisa que o ΔS, só que o ΔS é o deslocamento, o ΔT é o tempo, tá bom? ΔT vai ser TF menos TI, tempo final menos tempo inicial, igual que a gente vai ler no livro de vocês. Para calcularmos o intervalo do tempo ΔT de uma atividade ou de um fenômeno, é necessário saber o instante de tempo inicial, que é o TI, e o instante de tempo final, que é o TF, do acontecimento. Dessa forma, temos que, é o que eu acabei de falar. Aí ele exemplifica o que é. Que o ΔT é um intervalo de tempo, o TI é o instante do tempo inicial em que a atividade ou fenômeno começa, e o TF é o instante do tempo final da atividade ou do fenômeno, o tempo que termina. A unidade do Sistema Internacional das Unidades, o SI, para a unidade de tempo é o segundos, mesmo trâmite do deslocamento. Você vai ter que transformar em segundos antes de fazer a conta, caso eles deem outras medidas, que são os minutos e as horas, tá bom? Aí tem as medidas de conversão, que 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Desculpa, você ajeita, morrendo de sono. 5. Da aula não dá sono, porque cansa. Número 5 agora. Na situação apresentada na página 195, que é a situação de Giovanna indo para a escola, considere que Giovanna saiu do portão de sua residência, que é a sua posição inicial, foi às 7h15 e chegou ao portão da escola na posição final às 7h20. Qual é o intervalo de tempo gasto por Giovanna para chegar até o portão da escola em minutos?
Não me chame de bobo, eu sei que esse exercício é fácil de fazer porque ela só levou 5 minutos para chegar até a escola. Porém, nem todos os exercícios vão ser com tempos assim fáceis de fazer, inclusive os que eu passarei na hora da avaliação. Vão ter uma dificuldade um pouquinho maior, mas vamos entender como é que faz esse mais simples e a gente sabe como é que se faz o maior. Ele deu aí de dados que o TI vai ser 7 horas e 15 minutos e o TF vai ser 7 horas e 20 minutos. Passando de página, temos a resolução. Para fazer a resolução, é necessário transformar a unidade de medida que está em horas em minutos. Então, primeiro ele fez que 1 hora corresponde a 60 minutos e 7 horas correspondem a x minutos, porque ele não sabe quantos minutos correspondem a 7 horas. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 7 vezes 60, e 7 vezes 60 são 420 minutos. Ok? Agora, ele não deu 7 horas cravado, ele deu 7 horas e 15 minutos. Então, eu preciso que depois dos 720 eu adicione os 15 minutos, os quebradinhos. Então, meu tempo inicial ele é 420 mais 15, que dá 435. E o tempo final, 420 mais 20, que dá 440. Ambos são 7 horas, então não preciso fazer 2 vezes, porque ambos vão dar 420, só vai mudar os minutos. Daí ele falou que o intervalo de tempo pode ser calculado de acordo com a fórmula do ΔT, que a variação de tempo é TF menos TI, tempo final menos tempo inicial. Isso dá que 440 menos 435 é igual a 5 minutos. Isso porque ele pediu o resultado em minutos. Aqui na questão ele falou qual é o intervalo de tempo gasto por Giovanna para chegar ao portão da escola em minutos. Porém, não é a unidade fundamental, a idade que todos usam os segundos. Caso ele pedisse em segundos, depois dessa resposta, eu teria que transformar em segundos, ou já transformaria o exercício todo em segundos, ao invés de ser transformado de horas para minutos. Tá bom? Então, fica 5 minutos. Poderia ter feito direto, que eu sei que a diferença de 7h15 para 7h20 são 5 minutos. Porém, não vão ser sempre que vão ter horas fáceis assim de calcular, tá bom? Pode ser que tenha horas difíceis. Por exemplo, se eu sair de casa meio-dia e chego no meu trabalho às 3 horas da tarde, qual foi a medida de tempo em minutos que eu levei? Sabe? Qual foi o intervalo de tempo em minutos que eu levei? Então, você vai ter que fazer meio-dia menos 3 horas, e transformar isso em minutos depois. Então, seriam em horas. Então, toma cuidado. Depois vem o número 6. Calcule o intervalo de tempo gasto por Giovanna para chegar até a escola em minutos, considerando que ela saiu do portão de sua residência, sua posição inicial, às 7h05 e chegou em sua posição no portão da escola às 7h27. Essa também é fácil, dá para fazer direto, vocês vão achar que deu 22 minutos. Mas lembre-se que nem tudo são flores e nem sempre tudo vai ser fácil assim. Aí embaixo tem uma curiosidade sobre unidades de medida não oficiais. Vocês podem ler isso em casa. Eu não vou cobrar isso especificamente na prova, tá? Vou só cobrar as medidas convencionais, que são nesse caso aqui, que são os quilômetros, que pode ser recaia, quilômetro, metro, centímetro, e de tempo pode ser recaia, hora, minuto ou segundo. Ainda estou pensando se faço probleminhas mais avançados ou se faço probleminhas mais fáceis. Mas geralmente eu vou fazer mais fácil, porque eu não sou muito de pegar no tempo, tá bom? Ficamos por aqui na nossa aula. Nossa matéria de prova vai ser essa, nossas 3 aulas, mais as correções que a gente vai fazer na aula ao vivo, das atividades, ok? Então, tchau, tchau.